Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgada pela Fundação do SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostra aumento significativo do desmatamento no Brasil. E nosso convidado de hoje é o geógrafo Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica. Muito obrigada, Mário, por estar conosco. Depois de tantos anos de contenção desse desmatamento predador, a gente tem essa notícia de que cresce o desmatamento. O que é que explica esse retrocesso? Pois é, uma área que já foi extremamente devastada. Nós estamos falando de apenas 10%, vamos dizer assim, da área original. Ou seja, você teria 90% de lugares para pôr empreendimento. Por que colocam exatamente nesses 10 que faltam? Primeiro, a especulação imobiliária. Essa expansão do desmatamento está se dando no entorno das cidades. Nós temos 17 estados do Brasil, onde tem a Mata Atlântica, 3.100 municípios, onde vive mais de 60% da população. E essa pressão está muito grande, não é conversão de terras para fazer, por exemplo, agricultura, isso não tem. O nosso maior problema é em Minas Gerais, com a questão da produção do carvão, com a destruição daquela floresta para siderurgia, que está bombando, essa coisa, e ainda há uma pressão nisso, mas no entorno das cidades é o grande problema para nós hoje. Agora, você mencionou Minas Gerais e o estado de São Paulo. Houve um empenho em São Paulo para preservação ambiental, contenção do desmatamento. Nós entramos também nesse retrocesso? Não, São Paulo, acho que pela pressão que já tivemos aqui e por ter uma estrutura São Paulo, com polícia florestal, com polícia ambiental, né, com uma estrutura boa de meio ambiente, não tem essa pressão que tem em outros estados. Mas nós temos aqui um negócio que chama efeito formiga, por exemplo, na Serra da Cantareira, próxima a São Paulo. Essa especulação é muito forte. Então aí você vê pequenos buracos que já tem. Como a imagem de satélite, a gente pega alguma coisa de 3 campos de futebol, fica difícil de identificar. Às vezes nós vamos ver daqui 2, 3 anos, quando já tiver os puxadinhos, quando já tiver essa alteração. Aí fica um pouco difícil de mexer. Mas nós temos ainda essas pressões que são com os loteamentos, que é uma coisa impressionante, porque se vende quando tem um loteamento, vem morar no meio ambiente, de frente para o verde valoriza, mas também querem converter essas áreas. Então é um pouco um contrassenso, mas São Paulo tem um controle maior do que os outros estados. Agora, no litoral, nós observamos muita ocupação das encostas, passando pela Rio Santos, isso aí é visível, a expansão daqueles loteamentos beira-mar em todo do litoral sul para o litoral norte é muito evidente. E nesse verão nós vimos o que aconteceu em São Sebastião, a natureza gritou, enchente, deslizamentos. Quem é responsável para a fiscalização dessa ocupação tão irregular das encostas? Olha, esse é o grande drama de São Paulo hoje, o nosso litoral, né? Primeiro que o modelo que São Paulo escolheu de ter a segunda moradia já é um erro, né? Então, a gente tem hoje, o que é na segunda moradia? Nós temos o pessoal que vai no feriadão, que vai no fim de ano, no carnaval e da outra vez para ver o que o ladrão levou. Normalmente essa é a história desse pessoal que ocupa o litoral. E aí o Estado tem que construir tudo, tem que fazer infraestrutura, tem que pôr escola, tudo. Isso é muito caro para toda a sociedade. Agora, o que nós estamos vendo, projetos mal pensados, como por exemplo um porto em São Sebastião, já chama atenção para o desenvolvimento. Então essa ocupação tende a ficar violenta nessa região. Então sem controle, o Estado tem que ser muito presente. Hoje tem muito recurso do Banco Interamericano, do governo de São Paulo para acabar com essa ocupação. Mas ainda a gente está vendo que aquele modelo de vereador que leva uma família para dentro desses lugares, aquele político regional lá que quer fazer uma média, acaba ocupando. O nosso litoral está muito ameaçado e a gente sabe que aí as desgraças são desproporcionais. Um pouco de casa que ocupou, por exemplo, uma região como em São Sebastião, aconteceu de a gente ver
enchentes porque não tinha como a água passar. Um carro que saiu de uma das casas que foi levado pela enxurrada, atravessou numa dessas pontes e aí acabou inundando uma região inteira. Não tem estrutura litoral para receber essa ocupação. O Estado Agora, a responsabilidade é da prefeitura local ou a responsabilidade é do governo do Estado? Os dois. Conjunta. Aí não tem inocente. Nesse caso, o Estado vai ter que ter uma ação urgente, necessária, e não dá para deixar para o zoneamento do município, porque a pressão no município é muito grande. A gente estava falando, eu me lembro do caso das bairros cotas, aqui em Cubatão, onde candidato a vereador colocava uma família lá em cima, colocava uma loja de construção de materiais de construção, tudo isso pressiona essa região, depois fica muito caro. Imagina para você, como é que você vai tirar 20 mil pessoas? Todos nós estamos pagando. E se vem abaixo essa serra, porque ela é instável e o IPT já declarou isso, nós vamos parar um porto que é o maior porto da América Latina. Então, são graves os problemas e isso são tragédias anunciadas, essas ocupações. Nós acompanhamos o desenvolvimento, o crescimento, a abrangência do trabalho da SOS Mata Atlântica. Da mesma forma que se observa em campanhas eleitorais o termo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, já faz parte de toda a campanha, de todo o candidato. Mas a população de verdade despertou para a importância da preservação da natureza como um elemento fundamental para a própria sobrevivência e aí pressionando esse poder público que é responsável, mas que não desenvolve políticas públicas eficientes? Olha, permanentes? Eu acho que um pouco é uma coisa sem volta. A hora que você pega qualquer produto, qualquer embalagem, hoje já vem, esse produto é reciclável, isso aqui é feito com certificação de FSC, ou seja, é um processo civilizatório. Mas muito lento? Muito lento, infelizmente, né? A nossa educação é um desastre no Brasil. Como é que você vai trazer um tema como esse para uma população que vive da mão para a boca? É difícil para a gente trazer isso. Então, como é que você vai falar, olha, não come isso que está com agrotóxico? O Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos. Nós estamos passando por todos os países com produtos que seriam inviáveis para mandar lá para fora, mas que aqui é consumido de qualquer forma. Como é que você vai dizer isso para uma pessoa que se conseguir comprar o almoço ou a janta já é lucro? Então é uma dificuldade que a gente tem, mas esse processo, se a gente começa a perceber que essa especulação não é por conta de viver o mico-leão dourado aqui não. Por exemplo, na região metropolitana nós temos diferença de 8 graus entre bairros, que com a poluição, com a contaminação, com esse diesel que tem aqui, é a diferença entre vida e morte, segundo a Faculdade de Saúde Pública, 8 mil mortes. Então o meio ambiente merece uma visão diferente, começa com os dirigentes e aqueles que têm mais informação, para que depois isso tome conta da sociedade. Muito obrigada, Mário Mantovani. Uma boa noite. Obrigado. Estela.